Olá pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a essa live muito especial que nós estamos preparando aqui para vocês, essa Hybrid Live. Então, quem estiver entrando, vai colocando aí de que cidade, né, tá nos assistindo. Vamos guardar, o pessoal tá chegando aí. Até meu pai tá assistindo. Abraço, seu Geraldo. BBS Motors de Belo Horizonte, um abraço. M Serviços Automotivos entrou. Vamos lá. Só aguardando o pessoal chegar para a gente falar hoje nessa Hybrid Live. Coisa muito bacana. Mozart Júnior tá chegando aí. Vai colocando Dimas. Vai colocando aí a cidade de onde você está falando. Boa noite. Vamos colocar aqui, ó. Os meus pais estão assistindo. Pessoal aí de São Paulo. Aqui. Certinho. ZF do Brasil nos prestigiando. Muito obrigado. Meu amigo Luciano, que sempre nos acompanha. Meu amigo Mene. Ótimo. O pessoal vai chegando. Chegando que a gente vai fazer uma live muito bacana hoje sobre sistemas híbridos, dando continuidade. Eu fiz... Boa noite, meu amigo Deschamps. Eu fiz semana passada, no dia do meu aniversário, eu resolvi fazer uma live que foi uma maneira da gente comemorar, né? Foi uma maneira que a gente encontrou para poder dividir. Obrigado aqui, a gente colocou uma musiquinha para dar uma animada. Rio Grande do Sul, ok. Muito obrigado pela presença. Belo Horizonte, muito obrigado. O pessoal está aqui chegando. Hoje a gente vai bater um papo aí de 1 hora sobre sistemas híbridos, né? Então o pessoal tá chegando, o pessoal aqui de São Paulo. Oscar Kojima, é isso? Florianópolis. Meu amigo Alberto da AVR. A AVR está em todas as lives que eu fiz com a Hyperfreeze ele estava. Toda viagem que eu faço, o meu amigo Alberto tá em todas. Navegante Santa Catarina, legal. Líder Autopeça, mandando um abraço aqui para líder, meu amigo Mene, certo? Inaldo Alexandre entrou, perfeito. Pessoal, vamos começar, a gente vai falar aqui sobre... Professor, obrigado. Nós vamos falar aqui sobre a tecnologia dos veículos híbridos e um detalhe importante que a gente... São José, Santa Catarina, bacana. Daniele Moratelli, Alain, meu amigo Alain Porto. Seja bem-vindo, meu amigo Alain, né, da Dampeças, nossa cliente. Meu amigo Alain, grande parceiro. Grande Fernando Fontinelli, Mossoró. Um abraço, meu amigão Fontinelli, sempre nos prestigiando. Bem, na live passada, todo mundo está me escutando legal? Todo mundo está me escutando ok? Como é que está o som? Tá tudo ok? Ótimo. Então olha só, pessoal, na live que eu fiz na semana passada, no sábado, como eu falei no comecinho, foi justamente o dia do meu aniversário, eu encontrei essa maneira de compartilhar, né, um pouco daquela minha felicidade. Eu estava fazendo aniversário, 43, né, sei que parece mais, e eu acho que foi uma proposta que deu muito certo, né? A gente ontem, inclusive, fez uma live muito bacana, né? Eu estou vendo se a gente consegue salvar essa live. Foi a live com o pessoal da oficina Power Class, né? Dei um feedback muito legal, eles têm uma história muito legal, foi muito bacana mesmo. Um abraço aí para o meu amigo Nilson, para minha amiga Janaína. A live de ontem foi show, tá? Meu amigo Alberto aqui já está aprendido para falar um pouco do Prius. Bem, na live anterior, né, no sábado passado, eu abri a mente de vocês para essa questão de arquitetura automotiva, tá? Porque o que é que acontece? Eu abri até uma caixa de perguntas, né, aqui no perfil do meu Instagram, e eu percebo que as perguntas que chegam são muito relacionadas à manutenção. Então eu percebo que os técnicos, os donos de oficina, as pessoas querem logo ir direto para a manutenção, sem muitas vezes parar para entender o sistema. Por isso que eu estou tentando aqui fazer uma sequência de lives para que você vá entendendo, porque o sistema híbrido hoje é a tecnologia mais
complexa que a gente tem no automóvel. Um veículo híbrido, ele é muito mais complexo do que um carro elétrico. Então, a gente precisa realmente ir passo a passo para que você consiga absorver e não pule as etapas. Outra coisa, não acha que somente assistindo uma live ou fazendo um curso, você vai estar habilitado para trabalhar com esses carros. Não. Eu tô nessa área já faz 25 anos, tenho me dedicado muito a estudar esse tema nos últimos 6 anos, por exemplo. Já fiz 5 cursos presenciais com relação a isso aí e pretendo fechar o ciclo aqui no Brasil com pelo menos mais 5, né? Fechar 10 e aí ir lá para fora e buscar mais informação, fora o que a gente pesquisa e estuda, né? Junto aqui com o meu consultor, que é o Felipe, né? E a gente está desenvolvendo alguns conteúdos muito bacanas sobre hibridização veicular. Tá certo? Então, nessa última live eu falei sobre o quê? Eu falei sobre esse contexto de plataforma, na verdade não, de arquitetura automotiva. Né? Arquitetura é justamente você entender de onde está vindo o fluxo de energia. Certo? Se é de um motor que funciona como gerador, se é de um motor que trabalha combinado com o motor a combustão, que ora traciona, ora gera carga para a bateria. Tá? Então, eu falei sobre justamente essa grande variedade de arquiteturas automotivas que os sistemas híbridos têm. Hoje, eu vou comentar um pouco sobre essa questão de plataforma. O que é isso? Se a gente analisar direitinho, eu fiz um levantamento, acho que eu comentei na última live, desde 2010 até fevereiro desse ano, tá? Passado aí 10 anos, 33 modelos de veículos híbridos foram disponibilizados para venda aqui no Brasil. 33. Tá? Hoje, essa fatia de mercado, né, ela está na mão da Toyota, que representa quase 60% desse mercado. Mas temos aí montadoras como Toyota, Lexus, Volkswagen, BMW, Volvo, Land Rover. Tá? Essas são as principais montadoras hoje que estão, e Porsche, né, que estão utilizando sistemas híbridos. Quando eu falo híbrido, pessoal, nesta live não vou falar de micro hybrid, que é sistema start-stop, não vou falar sobre mild hybrid, que é o sistema 48 volts. Eu vou falar sobre o sistema full hybrid, ou seja, aquele carro que é o híbrido clássico, tá certo? Que ele traciona no modo elétrico, ok? E usa uma bateria de alta tensão. Então, esse é o foco nessa nossa Hybrid Live de hoje. Então, eu quero que vocês entendam que cada uma dessas montadoras tem uma plataforma distinta. Plataforma o que é? Né? Antigamente, os carros eram montados sobre um chassi, né? Que eram 2 longarinas montadas em paralelo e era montado por cima uma carroceria. Hoje, os carros são monobloco. Só que essa estrutura inferior desse monobloco, a gente pode e deve, né, chamar de plataforma. Então, muitas vezes o que acontece? Esta mesma plataforma é compartilhada entre vários modelos. O que muda é a distância entre eixos, o distanciamento da bitola, tá? Mas a parte estrutural inferior, a ancoragem, por exemplo, da suspensão, ela tende a ser muito parecida. Isso a gente dá o nome de plataforma. Então, cada montadora tem uma ou mais plataformas. E os veículos híbridos, pela questão da bateria, se você observar direitinho, se for estudar no nível que a gente estuda, você vai ver que os veículos novos híbridos que estão sendo lançados, eles estão sendo lançados em plataformas mais modernas, justamente para ser capaz de, ali embaixo da estrutura, ser capaz de receber o tanque de combustível e uma bateria de alta tensão que tem mais ou menos ali o tamanho, a largura, o comprimento do banco traseiro. Tá? Então você imagina que uma bateria grande. Então, não é qualquer plataforma automotiva antiga que consegue suportar esta bateria. O peso extra da bateria que varia aí de 50 a 80 quilos, sem contar com os demais componentes. Então, de todos aqui que a gente vai falar, o Golf, que é o Golf GTE, ele é a plataforma hoje mais antiga, dentro de todos esses que a gente vai falar. Por quê? Porque ele usa a plataforma do Golf da geração anterior, tá? Que é a chamada MQB. Então, o que acontece? Nesse caso, por ser uma plataforma mais antiga, quando ela foi desenvolvida, a Volkswagen nem sequer imaginava que ia ter ali um carro elétrico ou um carro híbrido, né? E o que foi que eles fizeram? Eles fizeram uma adequação nessa plataforma MQB,
onde no modelo híbrido ele recebe um reforço, justamente por conta do peso da bateria. E quando você vai para o modelo do Golf elétrico, chamado e-Golf, que deve vir para o Brasil também, a bateria ocupa todo o espaço do assoalho. Então, nessa plataforma MQB, essa plataforma MQB, só para a gente entender, é a que está, por exemplo, no Polo e Virtus, por exemplo. Essa plataforma MQB é que está no T-Cross. Tá? Então, esses modelos da Volkswagen, eles foram desenvolvidos não pensando em uma estrutura híbrida. Então, o que foi que aconteceu? O Golf GTE, dos que a gente vai falar, ele ainda é um modelo mais antigo em termos de plataforma. Não quer dizer que ele seja menos eficiente por conta disso. Tá? O que eu quero dizer com isso é que por conta de ter sido realizado uma adequação na plataforma original, a bateria ela não fica dentro do carro como nos carros tradicionais, ela fica por baixo. Tá? Justamente para que vocês entendam que houve ali uma adequação da plataforma original do veículo. E quando eu falo de plataforma, é muito importante vocês entenderem isso. Vocês têm que entender, antes de querer realizar uma manutenção num carro desse, é entender as plataformas e a tecnologia que cada montadora usa. Então, por exemplo, a Volkswagen, já que eu já estava falando dela, né? O nome que ela dá para os seus modelos híbridos é GTE. Tá? Que justamente é uma denominação que eles aproveitaram ali o GTI, né? E o GTS, que era uma denominação que eles já usavam, e para o modelo híbrido eles colocaram como GTE porque ele entrega um desempenho bem interessante que fica ali intermediário entre o GTS e o GTI. Por isso eles fizeram esse posicionamento GTE. Aqui no Brasil tem o Golf, tá? Mas já existe a Tiguan lá fora, que deve vir para o Brasil, Tiguan GTE, e o Passat GTE, além também de mais um modelo que usa essa plataforma GTE, que é o Jetta. Tá? Então, quando a gente vai para a linha asiática, nós temos aí a plataforma que aí é a mais conhecida hoje, porque quando a gente vai fazer um curso de híbrido, quando a gente vai buscar informação sobre híbrido, a primeira coisa que vem na mente o que é? São os híbridos da Toyota. Afinal, foram os caras que, entre aspas, inventaram os modelos híbridos. A gente viu na live passada, inventaram por quê? Porque foi inventado, na verdade, em 1901, por Ferdinand Porsche. Tá? Mas foi a Toyota que criou o modelo híbrido de longa escala, vamos dizer assim. Tá? Isso da sua primeira geração, ele já está ali na quinta geração. Essa plataforma mais nova, do Prius mais recente que é vendido aqui no Brasil, tá? A gente chama de TNGA, Toyota New Global Architecture. Vai ter muito nome bonito nessa live, presta bem atenção. Então, essa plataforma TNGA, desenvolvida pela Toyota, ela já foi, tá, pensada para carro híbrido. É isso que é interessante. Então, toda a estrutura inferior do carro já foi pensada para quê? Para suportar uma bateria, para que tenha o local correto para passar o cabo de alta tensão que sai da bateria, que fica ali no banco de trás, até o vão do motor. Tá? E as fixações, todos os suportes inferiores, justamente pensando numa caixa de transmissão com motores elétricos. Então, essa plataforma TNGA já foi pensada nisso. Então, quais são os carros hoje da Toyota que utilizam esse sistema? O Prius, nessa sua versão mais nova, tá? O Corolla, independente se ele é híbrido ou não, ele já usa essa plataforma TNGA, tá certo? E o RAV4 também utiliza essa plataforma. O que é que muda? Basicamente não muda muita coisa. Do Prius para o Corolla em termos de plataforma, distância entre eixos, bitola, diferença muito pequena. Quando vai para um SUV, aí eles mudam um pouco a ancoragem da suspensão e tudo mais, posicionamento da bateria, mas eu quero que vocês entendam que é a mesma plataforma. Tá? A plataforma, quando ela está no RAV4, ela tem uma certa adequação, justamente pelo fato de ser um SUV. E essa plataforma, ela é adequada para trabalhar na linha Lexus. Quando a gente fala do RAV4, e você olha para um Lexus NX300H, eu posso dizer que praticamente eles têm a mesma origem tecnológica. Tá? O motor é parecido, sistema de tração é muito parecido, ok? Por quê? Porque eles compartilham da mesma plataforma que é a TNGA com alguns reforços. Eu vou explicar aqui um detalhe interessante. Na linha Toyota, a plataforma TNGA ela é 1.8, ok? O motor, ela usa o motor 1.8 e dois motores elétricos, MG1 e MG2, né? Que é um motor, um é um motor gerador e o outro é motor de tração.
dentro da caixa de marcha. Como eu falei na live anterior, não é um CVT, ok, pessoal? É um sistema com 2 motores elétricos. Esse powertrain, ele é replicado, já que a plataforma é a mesma, e isso é possível, ele é replicado no Corolla Hybrid, tá? Só que a diferença é que o motor não é exatamente o mesmo. Porque a gente, quando está em oficina, a gente tem o costume de dizer, o motor é igual. Não necessariamente. Olha só, quando a gente faz uma pesquisa mais aprofundada, que é o nível que a gente trabalha aqui na Alfa, a gente observa, por exemplo, eu tenho tudo isso aqui no meu computador, tá? O código do motor, por exemplo, do Prius é o 2ER FXE, que é 1.8 aspirado ciclo Atkinson. Quando esse mesmo motor está no Corolla, que é a mesma plataforma TNGA, tá? Ele não tem o mesmo código. Por quê? Ele é o 2ER FXB. Por que essa diferença? Porque o Corolla e só o Corolla no mundo é flex. Então, pelo fato dele ser flex, existem algumas pequenas diferenças no motor, principalmente assentamento de válvula, guia de válvula. Então, tem bastante pequenos detalhes, tá? Então, eu não poderia compartilhar todos os componentes do motor do Prius diretamente no Corolla. Isso não pode ser feito porque tem pequenas diferenças. Estou provando para vocês que os códigos são diferentes. Respondendo aqui a pergunta do meu amigo Alberto, eu vou tentar... quem tiver pergunta, vá aqui colocando, mas para não perder o raciocínio, eu vou tentar manter aqui, sempre que eu puder eu respondo. Duração da bateria do sistema de alta tensão, né, em torno de 10 a 12 anos, tá? Usando o carro de forma contínua, tá certo? Quando você vai essa mesma plataforma TNGA, né, Toyota New Global Architecture, certo? Que a Toyota usa, para o RAV4, aí tem uma diferença. A plataforma é a mesma, como eu falei anteriormente, com alguns reforços, porque o carro é um SUV. O que é que acontece? Além dos 2 motores dentro da caixa de câmbio, MG1 e MG2, que um é motor gerador e outro é motor de tração, no RAV4 existe um terceiro motor elétrico que fica montado no eixo traseiro, tá? Então esse carro, usando a mesma plataforma, tem 3 motores elétricos em vez de 2, e o motor ele não é 1.8, ele passa a ser um motor 2.5. Um abraço aqui para o meu amigo Sérgio, que acabou de entrar aqui, tá? Então o que é que acontece? No caso do RAV4, aí o motor é bem diferente. Como eu falei, a plataforma do RAV4 ela é similar não quer dizer igual, é parecido, com a do NX300H. Todo carro Lexus ele tende a ter um primo pobre, vamos dizer assim, tá? Na linha Toyota. Então, quando a gente fala do ES300H, ele tem ali o primo Toyota, é justamente o Camry, tá? Só para vocês entenderem que eles compartilham ali a mesma plataforma, que é a TNGA, com algumas diferenciações, tá? Então, tanto o RAV4 quanto a NX300H, que é Lexus, eles têm 3 motores elétricos, 2 na caixa de marcha na frente e um motor no eixo traseiro, e você tem um motor de 4 cilindros 2.5. Mas onde é que está a diferença? A diferença é que o do conjunto do RAV4 é mais atual. Como assim, Alexandre? Não é o mesmo motor, tá? São códigos diferentes. Estou com os códigos aqui, tá? O que acontece é que no caso da RAV4, tá? Olha só, na RAV4 o código é o A25A-FXS. E quando esse motor ele está no Lexus, no NX300H, tá? Esse motor é o 2AR-FXE. Então o que é que acontece? Você tem na RAV4 um motor 2.5, 4 cilindros, até aí similar ao da Lexus NX300H, só que o do RAV4 ele é dual injection. Como assim? Ele tem duplo sistema de injeção. Além do sistema de injeção no duto, que é a injeção indireta convencional, ele também tem um sistema de injeção direta. Esse sistema dual injection hoje é relativamente já usado já há um tempo pela linha Volkswagen Audi, inclusive aqui no Brasil, Golf GTI, Audi A4 e por aí vai, tá? O Passat, o novo Passat, por exemplo. Então, o Dual Injection aqui no Brasil está sendo usado pela primeira vez na linha Toyota, na RAV4. Então, na NX300H híbrida,
é um 2.5 aspirado de injeção convencional. Mas quando o motor 2.5, 4 cilindros está na RAV4, ele passa por algumas mudanças, algumas melhorias tecnológicas que fazem com que esse motor tenha mais potência do que a própria NX, propriamente dito, tá? O motor a combustão, e ele tem um aumento de eficiência porque ele também é injeção direta. Então, o que é que acontece nesse caso, especificamente com esse motor? Simplesmente, o motor do RAV4 hoje é o motor aspirado com maior rendimento. É o carro que tem maior eficiência. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, em média, o rendimento térmico de um carro a combustão é em torno de 30%, 33%, nos melhores casos 35%. Por quê? Porque boa parte da energia que é produzida ali, ela é convertida em calor e ruído e dissipada no sistema de arrefecimento. No caso específico da RAV4, essa eficiência chega a 41%. 41% para um carro aspirado. Gente, tecnologicamente falando, isso é muita coisa. Um abraço para o meu amigo Humberto aqui do Sebrae, Mato Grosso do Sul. Estou vendo meu amigo aqui. Um abraço aqui para o meu amigo Humberto. Então, o que acontece? Esse modelo, né, de motor da RAV4 é o mais eficiente hoje do mundo na categoria aspirada. Então, tudo isso para quê? Para tornar o carro mais econômico. Observe que quando você começa a estudar veículos híbridos, é muito comum que você comece a estudar por qual linha? Pela linha Toyota, né? Porque é que tem mais carro efetivamente rodando, né? Tem 10 milhões de Prius rodando no mundo. Então você começa a entender que o carro híbrido ele tem dois motores elétricos, bateria de alta tensão de 201,6 volts. Só que isso é uma característica da tecnologia Toyota Lexus. Isso não é um padrão de todas as montadoras. Por isso que é importante, por isso que eu estou falando, é importante você entender de plataforma. Então, quando eu falo aqui da tecnologia THS, ou Toyota Hybrid System, ou a tecnologia LHS, Lexus Hybrid System, eu estou falando de sistemas muito parecidos, onde você tem dois motores elétricos na caixa de marcha, uma bateria de alta tensão no banco traseiro, que não é de lítio, ok? Característica do sistema Toyota Lexus, que eles não utilizam lítio, eles utilizam níquel hidreto metálico, que é eficiente, não tanto quanto o lítio, mas ela é um pouco mais barata. Mas ele entrega uma boa quantidade de energia, né? uma corrente adequada, uma potência adequada. Se a gente for analisar também, na linha Lexus Toyota, são os híbridos que trabalham, considerando o híbrido, o full hybrid, né? Considerando o full hybrid, o que é que acontece? Esses carros são os que têm menor valor de tensão. Porque na linha Toyota Lexus, ele trabalha com 201,6 volts. Quando você vai ali para o Golf GTE, está acima de 300 volts. Então você observa que o objetivo da Toyota não é utilizar baterias de grande capacidade. Os híbridos Toyota, eles não desenvolvem uma distância muito grande somente no modo elétrico, porque a bateria tem uma capacidade apenas de 1,3 kW. E outra coisa, os híbridos da Lexus e Toyota, eles são regenerativos, tá certo? Eles não são plug-in, eu não ligo na tomada. Nos Estados Unidos, no Japão, existem versões do Prius que são plug-in. E aí a bateria, ela já sai de 1,3 kW de potência para aproximadamente 8 kW de potência. Por quê? Porque a ideia do híbrido plug-in é que eu tenho uma bateria maior para garantir que eu tenho uma maior autonomia somente no modo elétrico, certo? Meu amigo aqui reconheceu o quadro, né? Givagomeira, é isso? Falei certo? Reconheceu o quadro aqui, realmente foi feito lá na Automec, ficou muito parecido, né? É o meu xará aqui, o Xandinho que está aqui atrás me acompanhando, tá? Então, olha só, essa questão da bateria é muito importante a gente entender isso. De todos esses híbridos que a gente está conversando aqui hoje, quem tem a menor capacidade de bateria, isso não quer dizer que seja ruim, é uma característica do projeto. É uma característica da plataforma Toyota, ok? É que ela é de 1,3 kW a sua bateria e não é íons de lítio, é níquel hidreto metálico. Pessoal comentando aqui se o Toyota se vai chegar plug-in no Brasil. Olha só,
A ideia da Toyota vender o híbrido regenerativo é justamente porque para o cliente ele compra o carro e vai embora. Ele não precisa contratar uma empresa indicada pela montadora para poder instalar o grid de recarga em casa, como todas as outras montadoras. Então ela entende que nesse momento, para popularizar a tecnologia, ela tirou um pouco esse agente complicador, vamos dizer aqui, para colocar mais híbrido no mercado. A partir do momento, como um mercado mais maduro, como os Estados Unidos, que as pessoas já estão mais habituadas, nos Estados Unidos tem versão do Prius, chamada Prius Prime, que ela é plug-in. Então você liga na tomada e tem uma maior autonomia no modo elétrico. Um abraço aqui para o meu amigo Jefferson Mohamed. Um abraço para ele aqui. Então, continuando. Olha só. A gente falou aqui da tecnologia THS e a tecnologia LHS. No Lexus, são muito parecidos, tá? Qual é a diferença? A diferença é que quando você vai para os motores longitudinais, no caso do LS500H, que é o top... Meu amigo Kiko, um abraço, meu amigo Kiko. Tamo aqui. Quando você vai para a linha Lexus, no topo de gama, que é o LS500H, aí a configuração do sistema híbrido é totalmente diferente. Chama-se Multi-Stage 2, tá? O sistema Multi-Estágio 2, onde no Lexus LS500H, que é um motor 6 cilindros longitudinal, os demais é transversal, são dois motores elétricos que ficam na caixa de marcha, tá? Entre ali o câmbio e o volante. Então existe um câmbio ali, né, propriamente dito, mas é um sistema totalmente diferente dos demais que eu falei. Posição da bateria é diferente. Então, para a gente falar um pouco desse sistema aí, do Lexus LS500H, merece uma live só sobre ele, tá? Porque ele é o ponto fora da curva dentro da linha Lexus. Todos os demais se parecem muito com a característica do Prius, do que está no Corolla, do que está na RAV4, ok? Dois motores elétricos dentro da caixa, normalmente motores transversais. Essa é a tecnologia THS, LHS, Toyota, Lexus. Quando a gente vai passando para a linha Volkswagen, um detalhe interessante é que nos híbridos da Toyota e Lexus, eles são aspirados ciclo Atkinson, não tem turbo, tá? Quando você começa a estudar híbrido, é como eu falei, você começa a estudar pelos japoneses, né? Por quê? Porque é o carro que mais está ali circulando no mercado. Muito bem. Só que o que acontece é o seguinte, quando você vai continuar evoluindo aí no estudo, que eu espero que vocês façam isso como a gente faz aqui na Alfa, você vai ver que tem outros tipos de tecnologias, outras plataformas muito diferentes. Quando a gente vai para o Golf GTE, o que foi que a Volkswagen fez? Na engenharia, esse sistema com motor elétrico entre motor seriam híbridos em série? Isso é uma pergunta bem interessante que meu amigo fez aqui agora. O fato de ser híbrido em série, para a gente entender, só relembrando a live anterior, tá? Híbrido em série, híbrido em paralelo. Híbrido em série é aquele híbrido onde o motor a combustão apenas funciona como gerador, ele não traciona. Aqui no Brasil a gente não tem nenhum modelo de híbrido em série. Chevrolet Volt nos Estados Unidos, por exemplo, tá? A gente não tem aqui. Aqui no Brasil, ou tem o sistema Power Split, que é o da Toyota Lexus, ou você tem sistema híbrido paralelo. Eu espero ter respondido aqui a pergunta do meu amigo, tá? Então, quando o motor elétrico está entre o motor e a caixa de marcha, isso acontece na linha Porsche, por exemplo, é bem característico da linha Porsche. Isso acontece também na linha Land Rover, que a gente vai comentar nela, que é a mais recente, que foi lançada recentemente aqui. A gente já vai dar uma pincelada, falar nela, se der tempo aí nessa 1 hora aqui de conversa, tá? Então, espero ter respondido aí a pergunta, tá? Então, o que é que acontece aqui? Na linha Volkswagen, como eu falei, é uma plataforma mais antiga, é a MQB. É a plataforma de carros que não é... Um abraço para o meu amigo Ângelo, grande figura. Ok? Beleza que eu tô às vezes eu paro aqui para ler os comentários, tá? Então, o que acontece? É uma plataforma mais antiga. O que foi que a Volkswagen pensou? Poxa, para a gente não investir tanto dinheiro para criar um híbrido, o que é que a gente tem, entre aspas, na prateleira para a gente poder utilizar e criar um híbrido?
Então, o que foi que eles fizeram? Pegaram a plataforma MQB, o Golf, que era o seu carro mais vendido aí na Europa, por exemplo, já um carro de volume, que já estava bem testado, né? Sabia que a estrutura ia suportar e tudo mais. Pegaram um motor que já está bastante, entre aspas, maceteado, que é o motor TSI 1.4. Esse motor aqui no Brasil está no T-Cross, está no Polo GTS, Virtus GTS, está no Jetta, está na Tiguan. Tá? Então, um motor amplamente utilizado na linha Volkswagen, está no próprio Golf. Foi o que a Volkswagen fez. Pegou esse motor, pegou o seu câmbio DSG de dupla embreagem. Então, olha só, no caso da plataforma GTE da Volkswagen, ele fez uma combinação aqui do que ele já tinha disponível. E qual é a grande diferença? A grande diferença é que o DSG, que a sigla quer dizer câmbio de dupla embreagem, ele acrescenta uma terceira embreagem. Então preste atenção. Um abraço aqui, Max Troc, minha amiga Aletheia, um abraço por estar aqui com a gente. O que acontece, minha amiga Cláudia Toelex também está aqui, obrigado pela participação. O que acontece é que no Golf GTE, você usa aquele câmbio de dupla embreagem, ele acrescenta uma terceira embreagem. Então é um câmbio de tripla embreagem. Mas, Alexandre, para que uma terceira embreagem? Justamente para poder fazer as estratégias, tá, de acionamento motor combustão, motor elétrico. É isso que eu quero que vocês entendam, que o difícil de um híbrido é você combinar motor elétrico com motor a combustão. E tem hora que o funcionamento deles tem que ser independente. E a embreagem, essa terceira embreagem, nesse momento funciona como uma espécie de interruptor mecânico, isolando o motor do conjunto elétrico. Por isso, meu amigo Nilson aqui, Power Class, um abração. Essa live não vai ser tão emocionante quanto a de ontem, mas estamos aqui entregando conteúdo aqui para o pessoal. Então, a característica da linha GTE é isso. Eu pego um motor que não é ciclo Atkinson, ok? Então, a gente quando começa a estudar híbrido, a gente acha que todo híbrido tem dois motores elétricos, que todo híbrido é Atkinson. Não, isso é o padrão Toyota Lexus, tá? O que acontece com esse GTE, tem até um comentário do Kiko aqui. Oh, bacana, essa informação eu não tinha, Kiko. Bacana, o Kiko está comentando que teve problema aqui com os híbridos da Land Rover, com um problema de software. Interessante, interessante. Que não, o cliente só conseguia carregar em casa. Você vê que eu tive na concessionária Jaguar Land Rover faz um mês e meio mais ou menos, e só um carregador que eles têm lá, porque tem o iPace, que é o 100% elétrico, custou R$99 mil. Eles têm 3 carregadores lá na concessionária. Mas bacana aí, meu amigo Kiko, por essa informação. A plataforma que a Land Rover usa, essa plataforma que o Kiko acabou de falar aqui, da Land Rover, chama-se PHEV, que é a sigla para Plug-in Hybrid Electric Vehicle, ou seja, veículo elétrico híbrido plug-in. Então o que é que vai ser vendido aí? Já tem 2 modelos aqui no Brasil, que é o Range Rover PHEV e o Range Rover Sport PHEV. Esses motores, eu estou aqui já com algumas informações, né? Ele usa um carro daquele tamanho, né? Ele usa um motor 2.0 da linha Ingenium, que é o mesmo motor 2.0 que está na nova Evoque. Inclusive, essa nova Evoque, quando você vai para a versão HSE, ela usa o sistema meio híbrido 48 volts. Tá certo, pessoal? Que a gente fala em outro momento. Não vamos falar agora porque essa live é só sobre Full Hybrid, tá? O carro que traciona no modo elétrico. Então, eles pegaram aquele motor 2.0 Ingenium, porque quem lembra, quem conhece bacana aí de mecânica, vai saber que teve uma época que Jaguar, Land Rover, Volvo, elas saíram sendo vendidas de empresa para empresa. Então aquele último motor EcoBoost que estava no Fusion, já teve lá no Evoque, só que era um motor muito beberrão, não entregava grande eficiência, né? Então essa motorização foi substituída pela Ingenium, que eles estão utilizando hoje aqui. E é um Ingenium AJ200. Então eles usam o motor da Evoque, certo? Da nova Evoque, agora no injeção direta, turbo, utilizam no Land Rover. Tá? Então o Range Rover hoje é um carro na faixa aí de R$400 mil que consegue fazer 16 km por litro. 16 km por litro na cidade. Então o que vai acontecer é que essa versão híbrida ela vai começar a competir diretamente com quem? Com a versão diesel. Porque a versão diesel
você agrega uma série de componentes ao sistema, né? Por conta da alta pressão. E são componentes. Meu amigo Silvio Menezes, um abraço. O que é que acontece? O sistema diesel tem componentes muito caros, né? Manutenção e tudo mais. Então você utiliza aí um sistema de eletrificação veicular que não entra num plano de manutenção diferente do diesel, tá? Meu amigo Nenê, um abraço. Falei de você na última live aqui. Meu amigo Nenê, manda um abraço aí para toda a equipe aí da Oficina Dois Irmãos. Então, o que acontece? Eles utilizaram o conceito da eletrificação, criaram um híbrido, e como eu já falei em palestras e tudo mais, quando você coloca um motor elétrico, quando você coloca uma bateria de alta tensão, esses componentes têm uma vida útil muito grande e não entra no plano de manutenção do carro. Então, o que acontece? Você tem um carro extremamente eficiente em termos de economia e baixíssima manutenção, similar ali ao carro a gasolina, mais em conta, por exemplo, de um carro diesel. Então, eu enxergo o que é que vai acontecer, que algumas versões vão deixar de ser vendidas aqui no Brasil. Tá achando que eu estou mentindo? Deixa eu explicar um negócio. Eu acompanho sites de montadora todo o tempo, tá? Então, quando eu estava aqui me organizando, me preparando aqui para essa live, se você observar, o Série 5 aqui no Brasil, que aí eu já vou entrar em outra plataforma, tá? Que é a da BMW. A BMW hoje tem 2 híbridos, porque o i8 não é mais vendido aqui no Brasil. Então eu estou considerando só os carros vendidos como zero agora em 2020, tá? Ele tem 2 modelos, que é o 530e, ou como dizem aí em São Paulo, 530e, na verdade, e o 745e. Beleza. Então são esses 2 modelos híbridos que estão disponíveis na própria BMW, tá? Então a BMW usa aqui, tem bateria de 9 kW e de 12, né? Um para a série 5 e para o série 7. E o Série 5, ele não é mais vendido na versão a gasolina aqui no Brasil. Dá uma olhadinha lá no site da BMW, só tem a versão híbrida. Então o que é que vai acontecer, gente? Isso as pessoas não percebem, porque não acompanham do jeito que a gente acompanha. Observe que algumas versões vão deixar de existir e vão ser somente híbridas. Isso aconteceu com o BMW Série 5. Ninguém ficou sabendo disso. Simplesmente a BMW fez o quê? Eliminou, meu amigo Alberto, que ele me chama de profeta, eliminou a versão a combustão e só está saindo híbrida. Foi isso que a Lexus fez. O Brasil é o único lugar onde a Lexus tem operação comercial, onde todos os seus modelos são híbridos. São 6 modelos hoje, todos eles híbridos. Então esse é um posicionamento de mercado bem interessante. Então, na linha Toyota Lexus é THS Toyota, né? Toyota Hybrid System, que é a plataforma, é a tecnologia que ele usa, tá? A plataforma é MQB, desculpe, MQB é Volkswagen. A plataforma é aqui, ó, vai lá, Toyota New Global Architecture, tá? TNGA, certo? Então, a plataforma da linha Toyota é a TNGA, a tecnologia é THS, certo? Na Lexus, essa tecnologia é LHS. Quando a gente vai para o LS500, que é o top, é a Multistage 2, que é totalmente diferente, motor longitudinal, o conceito é outro, apesar de usar também 2 motores elétricos, tá? Quando a gente vai ali para a Volkswagen, ela é a GTE. GTE usa motor 1.4, não importa se ele é Golf, não importa se é Jetta, não importa se é Tiguan, não importa se é Passat. É um motor 1.4, TSI, turbo que a gente conhece, a gente está muito familiarizado, com algumas pequenas diferenças, tá? Porque, por exemplo, ele deixa de ter a bomba d'água convencional e passa a utilizar uma bateria de 8.8 kW, certo? E ele é turbo, não é ciclo Atkinson. Quando você vai aqui para BMW, você também tem motor turbo com injeção direta. Quando você vai para a linha, e no BMW a gente chama de e-Drive, é o nome da tecnologia. Volkswagen GTE, na BMW essa tecnologia chama-se e-Drive. Quando você vai para Land Rover, a tecnologia é PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle, né? Veículo elétrico híbrido plug-in, ok? Então, esses aqui são características bem interessantes. E tem 2 marcas que particularmente me chamam muito a atenção. Que marcas são essas? É justamente a Volvo e a Porsche. O que é que acontece? Quando a gente fala de híbrido, a gente enxerga só os japoneses, não é isso? Quando a gente fala de híbrido, a gente entende só como... porque só a Toyota que tem híbrido. Não. É porque os outros carros realmente estão num patamar de preço bem mais elevado,
Meu amigo China, boa noite, meu amigo China, seja bem-vindo aqui. Então, o que é que acontece? Quando você vai aqui para Porsche e Volvo, olha só que coisa interessante. Meu amigo Felipe, grande representante aqui da região, seja bem-vindo, meu amigo Felipe. O que acontece? Quando você vai aqui para Volvo, olha só quantos carros híbridos a Volvo tem. 2 sedãs, que é o S60 e o S90. Inclusive o S90 só tem versão híbrida, ok? XC40, XC60 e XC90. Então a Volvo tem 5 modelos de veículos híbridos vendidos aqui no Brasil. Tá? A Volvo tem uma característica bem interessante. Estou abrindo aqui minha base de dados que a gente montou, né, aqui na empresa. A Volvo ela utiliza a plataforma SPA, tá certo? Falei que é da Toyota é TNGA, tá? Falei que é da Volkswagen MQB, certo? A da BMW é CLAR, que são as plataformas, certo? Para híbrida. No caso da Volvo, ela é SPA, ok? Qual é a única diferença é que no XC40 é uma plataforma diferente chamada CMA, que é a plataforma compacta, tá? Mas olha, a Volvo me chama muita atenção, além de ter uma variedade muito grande de modelos híbridos, ela também, um abraço para meu amigo Alan de Petrolina, grande empresário. Então, quando você vai para a linha Volvo é que a coisa fica diferente realmente. A Volvo merece um tempo de estudo e de dedicação. Por quê? A Volvo, diferente dos outros carros que eu falei, a bateria não fica embaixo do banco de trás. Não. A bateria da Volvo a gente chama de prismática e ela fica vertical embaixo do console. Tá? Então ali entre os bancos dianteiros. Até por uma questão de distribuição de peso, melhoria da questão de arrefecimento da bateria, diminuição do tamanho do cabo de alta tensão, porque está mais próximo, né? Assim, distribuição para o motor elétrico. Nos Volvo, é interessante que você observar, todo Volvo híbrido, a tração é integral. Por quê? Porque o motor é transversal, dianteiro, tá? Combustão, motor térmico, e o motor elétrico fica no eixo traseiro, certo? Essa tecnologia Volvo a gente chama de Drive E. Não confundir com a e-Drive da BMW, beleza? São contextos diferentes. No da BMW, você tem o motor elétrico, assim como na Land Rover, motor elétrico entre a caixa de marcha e o motor a combustão. São motores, lembrando que os motores, o conjunto powertrain ele está na longitudinal em relação ao veículo. Vou falar aqui rapidamente do arrefecimento do sistema elétrico já, meu amigo. Tá joia? Só para a gente não perder aqui o raciocínio. Meu amigo BBS Motors. Então, olha só. O que acontece é que o Volvo tem essa característica. Posição da bateria é no console, ok? Ela fica verticalizada. O motor elétrico não está na caixa de marcha, mas sim no eixo traseiro. O sistema trabalha em torno de 300 volts, tá certo? Outra característica do Volvo, isso é muito curioso, é que os motores da Volvo são turbo, injeção direta e compressor mecânico. Prestou atenção no que eu falei? Se tem carro híbrido complexo, chama-se Volvo, tá? Porque o motor é turbo, compressor mecânico e injeção direta. Tudo uma coisa só. É o sistema chamado Drive E. Sim, se der tempo eu vou falar aqui da questão do treinamento sobre dessa questão da segurança, com certeza eu vou pegar o finalzinho, ou então a gente vai fazer uma live só sobre isso, meu amigo Kiko, que isso é extremamente importante e pertinente, tá? Então, a linha Volvo é quando você vai estudar que tem as características mais diferenciadas. E tem um que é diferente de todos os outros dentro da própria linha Volvo, tá? Se você pegar o XC40, que é o SUV compacto, ele não é 4 cilindros, ele é um 3 cilindros. Tá? Olha que coisa doida. Ele é injeção direta, turbo, de 3 cilindros. Então é o primeiro híbrido 3 cilindros do mundo, cara. Isso é muito doido. Então a Volvo, ela pensa fora da caixa. Ela tem uma tecnologia muito própria, muito específica dela. Tá? Vou voltar aqui só rapidamente para tirar a dúvida aqui do BBS. BBS Motors de Belo Horizonte. É que essa questão do arrefecimento, existe um circuito
independente, circuito de arrefecimento para o motor térmico e circuito de arrefecimento para a bateria e inversor. Em alguns carros, o circuito de arrefecimento do inversor também ajuda a controlar a temperatura do motor, dos motores elétricos, que é o que acontece na linha Toyota, por exemplo. Tá? Mas em outros veículos, que eu vou falar, por exemplo, da Porsche já, que se usa fluido de arrefecimento, que se usa o fluido refrigerante para arrefecer a bateria. Ele tem até um evaporador dedicado para arrefecer a bateria do sistema de ar-condicionado. Então vocês entendam que num carro híbrido tem que ter muita atenção na parte de arrefecimento do inversor e da bateria. Como cada montadora faz isso, depende da plataforma que ela usa. Por exemplo, a bateria na plataforma TNGA, tecnologia THS Toyota, a bateria de alta tensão ela é ventilada. Tem um ventilador para aspirar o ar frio da cabine e impulsionar ali na bateria para controlar a temperatura. Quando você vai para ali para o Golf GTE, por exemplo, esse arrefecimento da bateria é líquido. Então você observa que já tem aí uma diferença de plataforma para plataforma. É o que eu digo, tem que estudar as plataformas, tem que entender por montadora, porque o conceito de híbrido ele não é uma coisa limitada a uma caixa, não. Cada montadora usa a tecnologia que ela tem disponível. Lógico que o padrão que você vai encontrar mais são os dos japoneses, os da Toyota, por exemplo, Toyota e Lexus, que é o carro que você mais vai ver realmente na rua. Mas você tem que abrir a mente para as outras tecnologias das outras montadoras, tá? Falando aqui da Porsche, a Porsche é muito bacana, é um case muito legal falando sobre plataformas. Por quê? Porque, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, ó. Só um minuto. Isso. A Porsche, ela entrou de cabeça, assim como a Volvo, nesse segmento de veículos híbridos. Então, a Cayenne tem duas versões. Tem a Cayenne e-Hybrid. A tecnologia na Porsche a gente chama de e-Hybrid, tá? Então ela tem a Cayenne e-Hybrid, que é a de entrada, e tem a Cayenne Turbo S e-Hybrid. Que essa aí, meu amigo, é os pés da besta. Essa aí é o Satanás. Essa aí é o híbrido, SUV híbrido mais rápido do Brasil, tá? Ele faz de 0 a 100 em 4 segundos. E é híbrido. Tá? Então muitas vezes as pessoas imaginam que o híbrido é só economia. Bem, se eu tenho uma Porsche Cayenne Turbo S e Hybrid, eu vou ter em alguns momentos economia e eu vou ter no momento que eu preciso muito desempenho, porque o motor elétrico tem muito torque. Então isso ajuda na aceleração do carro. Tá? Obrigado, meu amigo Alberto, né? Triste do infeliz que está perdendo isso, né? Muita informação. E eu não estou falando nem 1% do que a gente tem para falar. O meu amigo aqui perguntou se a redução dos cabos reduz perdas elétricas. Olha, o principal motivo da bateria estar no console da Volvo é a questão de impacto lateral. Porque é o que acontece nas outras montadoras, na Porsche que a gente está falando, a bateria não está embaixo do banco traseiro, ela está na mala, tá certo? Toyota, Lexus, banco. Golf GTE, do lado de fora, por baixo ali do carro, tá? Então, cada montadora tem um posicionamento de bateria. E a Volvo, por uma questão de segurança, de colisão lateral, o que foi que ela fez? Em vez de colocar a bateria na horizontal, né, que está muito próxima das extremidades aqui laterais da carroceria, né, embaixo do banco, o que foi que eles fizeram? Fizeram isso aqui, ó. Ele colocou ela em pé, literalmente, e no console, ou seja, em caso de colisão frontal, a bateria ela está mais protegida. Então esse foi o principal motivo da Volvo ter colocado isso aí a bateria dessa forma. Quando o Brasil voltar ao normal, vou fazer um treinamento. Meu amigo Kiko, eu vou até comentar sobre isso. A gente está produzindo, nesse período de isolamento social, né? Estamos produzindo bastante conteúdo. Aguardem, tá? Que a gente vai anunciar muita coisa bacana, principalmente sobre hibridização veicular.
Porque a gente tem percebido que as pessoas querem dar aquele salto, né? Chama de pulo do gato, coisa muito comum aqui no Brasil. Ah, como é que faz a manutenção? E para eu desmontar a bateria? Peraí, você nem entendeu o que é plataforma, nem entendeu o que é arquitetura, nem sabe diferenciar uma montadora da outra e já quer ir soltando parafuso? Não. Existe também procedimentos de segurança que precisam ser rigorosamente seguidos. Tá? Meu amigo Kiko falou, e eu estou respondendo aqui agora, é que, por exemplo, eu tenho aqui comigo, tá aqui no meu escritório, certo? Eu prefiro, em outra live eu posso falar disso, a norma, não existe uma norma, eu vou falar isso depois em outra live, não existe uma norma que defina a reparação de veículos híbridos no Brasil. Em outros lugares, sim, tá? Tem a norma japonesa, tem a norma chinesa, tem a norma alemã, tem a norma americana, certo? O que se recomenda é que o técnico tenha pelo menos o curso da NR2, desculpa, NR10, norma regulamentadora número 10, que é justamente para o trabalho com alta tensão. Então, eu posso até marcar uma live depois para falar sobre isso, mas eu tenho aqui, só para mostrar para vocês, rapidamente, essa aqui é a luva de 1000 volts, ok? Custou para mim na época R$416, você encontra mais barato, certo? Essa luva aqui, ela tem a validade de 1 ano, então eu nem posso usar essa aqui, esse modelo nem pode ser usado, tá? Para eu fazer diagnóstico porque ela já está vencida, mas é uma luva de borracha. Hã? Ela tem validade, certo? Então, pela norma NR10, ela recomenda que você utilize um óculos de proteção, tá? Certo? Que você faça uso de luva de 1000 volts. Eu recomendo que quando você vai estudar isso um pouco mais a fundo, e a gente não pode brincar muito com essa questão da segurança, tá? Eu posso fazer uma live até depois só sobre isso, que se use uma luva de cobertura. Algumas pessoas dizem, Alexandre, isso aí não precisa, se seguir o procedimento da montadora. Olha só, luva de cobertura, essa luva de couro aqui, ó, que eletricista de alta tensão usa, tá? O nome já está dizendo, luva de cobertura, o que é isso? Ela protege a luva de borracha quando você está manuseando desmontando ali um componente e tem alguma aresta ou canto vivo. O que é que acontece? Isso pode rasgar a luva de borracha. Rasgou a luva de borracha, a corrente elétrica pode passar por ali, ok? Outro detalhe importante que pouca gente sabe, se você transpira muito pela mão, tá? Recomenda-se que dentro desta luva você use uma luva de algodão, ok? Então, em algumas situações, você precisa colocar uma luva de algodão, depois colocar a luva de 1000 volts e dependendo do sistema que você for trabalhar para manusear, para preservar a luva, aí você usa essa luva daqui e depois eu falo isso em outra live, tá joia? Você pode usar também, nos Estados Unidos é mais comum isso, tá? Não está na norma aqui no Brasil, mas você pode usar um protetor facial. Esse aqui, tá? Eu não gosto muito que fica topando, meu nariz é grande, né? E fica topando um pouco no nariz, mas você pode usar, porque você tem que lembrar que você tem que se proteger não somente do choque elétrico, você tem que se proteger também do arco voltaico, que no momento que a descarga elétrica é realizada, ela ocorre, o fenômeno da descarga elétrica ocorre, o que acontece é que você gera alta temperatura e esse faiscamento. O que acontece, pessoal, é que isso pode gerar queimadura de até 3º grau. Então você tem todo um procedimento de segurança. Não vou falar isso agora, tudo agora, né? Porque nessa live não dá tempo. A gente pode até marcar. Quem quiser, bota aí uma mãozinha. Quem quiser, a gente fala de procedimentos de segurança para veículos híbridos no próximo sábado, às 19 horas. Quem quiser assistir essa live, bota aí a mãozinha assim, fazendo um legal, que a gente já vai sabendo que o pessoal já tem interesse aí nesse conteúdo, tá? Então observa, só retomando aqui, que cada montadora tem uma característica diferente. Não adianta você querer mexer no carro. Eu estou vendo aí o legal do pessoal, muito obrigado. Então a gente já deixa aqui agendado. Na próxima eu já vou explicando todos esses procedimentos aqui, tá? Então, observe que qual foi o objetivo dessa Hybrid Live, tá? Arco voltaico, tem gente que está dando treinamento que fala que é mito, isso cada um. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque, muito bom meu amigo Kiko está falando isso, porque o arco voltaico, eu posso falar melhor sobre isso na próxima live, mas o arco voltaico justamente é o fluxo de energia que vai circular ali no condutor, né?
quando você causa... O simples fato de você desligar uma tomada, né? Isso acontece quando você desliga um equipamento com alta potência elétrica. Você desliga um chuveiro quando está ligado direto na tomada. Quando você desliga um secador de cabelo direto na tomada, ali forma um pequeno arco elétrico. E você imagina que a gente trabalhando com a tensão mais alta, isso pode causar um risco. Você imagina que enquanto você está trabalhando com a chamada linha viva, tá? Porque se você faz o procedimento correto, eu vou explicar isso na próxima live, o sistema fica desenergizado, mas a tensão continua na bateria. E você imagina que cai uma ferramenta ali, por exemplo, ou você está fazendo uma manutenção no motor que precisa funcionar, um diagnóstico de injeção eletrônica, tá? Lá no vão do motor, capô aberto, caiu uma chave de fenda lá embaixo, tá? Bateu em algum cabo de alta tensão, tudo bem, eles estão ali isolados, mas você não sabe a condição do carro, tá? Isso pode causar um curto-circuito se você for colocar ali a mão com o motor funcionando, então tem que ter cuidado com isso. Eu vou explicar isso melhor no próximo... Como é que eu vou dizer? Na próxima live que a gente vai falar sobre isso. Então, o objetivo dessa live de hoje foi o quê? Falar de plataforma. Falamos na última de arquiteturas veiculares, vocês entenderem que existe uma grande diferença, né? Para vocês entenderem, na verdade, o que é um híbrido em série, o que é um híbrido em paralelo, o que é um sistema Power Split, entender o que é o sistema plug-in, o que é o sistema regenerativo. Hoje a gente falou das plataformas utilizadas aqui. Meu amigo aqui, AVR, falando dos capacitores, sim, o inversor, ele tem capacitor dentro dele. Então, eu vou explicar esse procedimento de segurança. O que é que acontece? Toda vez que você desenergiza o sistema, tem um tempo, tá? Porque existem capacitores no inversor. A gente fala melhor sobre os procedimentos de segurança nessa próxima live. Então, hoje, foi para abrir a mente de vocês que a configuração que está na Toyota ela não é padrão, que é o que as pessoas acham. Todo híbrido todo híbrido ele tem 2 motores elétricos, todo híbrido ele é ciclo Atkinson. Não, o que acontece é que o único que eu falei que usa 2 motores elétricos de todas essas montadoras é Toyota e Lexus. Todas as outras usam só um motor elétrico. Então observe que é importante, se eu sou técnico, eu preciso entender de cada plataforma. E nós na Alfa, entendendo isso, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos produzindo muito conteúdo, tá? Para municiar vocês de informação. Tá? Vai ter curso, vai ter seminário, não quero prometer muita coisa não, né? Mas vai ter curso, vai ter muita coisa. São os híbridos mistos, o meu amigo BSB, o misto que a gente fala é o Power Split, né? É justamente todos os da linha Toyota, todos os da linha Lexus, com exceção do LS500, que é o top de linha, e o Ford Fusion Hybrid, que usa um sistema muito parecido com o da Toyota. A gente enquadra ele também como um híbrido. Eu nem coloquei a linha Ford aqui, porque além dele ser muito parecido com o da Toyota, então algumas coisas que eu falei são muito parecidas, praticamente já saiu de linha aqui no Brasil. Você não vai ter nenhum aqui praticamente mais para ser vendido. A gente está focando mais na linha 2021. Bem, meus amigos, então eu espero ter ajudado no sentido de abrir a mente de vocês. Tecnologia híbrida é extremamente complexa. Exige estudo e dedicação. E a gente faz isso todos os dias. Eu estou dedicando 1 hora do meu sábado para estar compartilhando conhecimento aqui com vocês. Então, se não deu tempo de anotar alguma coisa, perder alguma coisa, não tem problema. Esta live, ela fica disponível durante 1 hora. Durante 24 horas, durante 24 horas aqui no nosso perfil. Então aproveita lá. Quem tiver dúvida, gente, manda alguma informação lá pelo direct, tá joia? Quem quiser saber mais coisas sobre híbrido, vai municiando a gente, tá? Vai passando lá no direct. Alexandre, eu queria ver uma aula sobre bateria. Olha, já dá uma aula bacana. Eu queria, Alexandre, ter uma aula, uma Hybrid Live, vamos chamar de Hybrid Live. Eu queria ter uma Hybrid Live sobre procedimento de segurança. Eu queria ter uma Hybrid Live específica para o modelo tal. Então a gente está desenvolvendo todo esse conteúdo, tá? E está entregando isso aqui para vocês. Eu só tenho mais 30 segundos, quero agradecer a participação de todos. Muito obrigado. Próximo sábado, neste mesmo horário,
uma hybrid live sobre procedimentos de segurança. Um abraço, pessoal. Agradeço a todos pela presença. Foi show. Um abração. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.